Boa tarde, pessoal. Salve, salve, nação Táxi Prático. Hoje um dia aí bem especial, bem aguardado, uma live super em alta, pegando fogo aí a suspensão do ICMS de FAO. E com certeza, assim como das outras vezes, quando o assunto é ICMS, doutora Fernanda já vi que está aqui presente na área, já vou já vou adicioná-la aqui para a gente começar esse super papo. Mas tenho certeza que hoje, viu, doutora Fernanda, vai ser uma live daquelas, viu? Pronto, Fernanda. Tá ao vivo. Nossa convidada. Olá, doutora Fernanda, boa tarde. Olá, tudo bom, Gustavo? Tudo na santa paz, graças a Deus. Eu não sei se você acompanhou hoje, rapaz, estava uma expectativa muito grande aí do refis para as empresas do Simples Nacional a nível federal, Foi, não né? é? O Foi mito, o vetado, mito rapaz, vetou. vetado. Foi, né? Nosso governo federal aí tá com a tesoura, vamos aguardar aí, né? Cena dos próximos capítulos, Tem que mas faz demonstrar a parte. compensação, né? O Ministério da Economia disse que não. O artigo 14 da LRF diz que para conceder o benefício fiscal tem que ter as medidas compensatórias. Eu acho que eles não têm de onde tirar mais, não. Aí É complica. verdade, é verdade, é verdade, Olá, mas é Romulo, isso. tudo bom, querido? Boa tarde a todas e a todos. Doutor, então, mais uma vez, em nome da Tax Prática, em nome da classe contábil, em nome do empresariado cearense, a gente agradece aqui imensamente a sua disponibilidade e participação. Tenho certeza que, assim como nas outras lives, né, um tema super relevante, pegando fogo esse também, né? Pegando fogo, verdade. Enfim, tem gerado muita dúvida assim como das outras vezes, a gente agradece demais sua disponibilidade, atenção para a gente rapidamente já estar aqui dando os esclarecimentos, posicionamento da própria Cefaz, né? Naturalmente é impossível desatrelar a Cefaz da sua titular, né? Então, esclarecer as dúvidas de quem nos acompanha. Então, realmente, muito obrigado. Espero que a gente possa aí tirar o máximo de dúvidas possíveis. A Tax Prático continua sempre de portas abertas. E é isso, vamos começar que o tema tá bem turbulento, né? Pegando fogo, bora lá. Doutor, então vamos nós, né? Então, fazendo aqui uma breve retrospectiva antes da gente entrar efetivamente no tema maior. 2015, tivemos lá a emenda constitucional, convênio 93, barará, barará. Foi aprovado o quê? Antigamente existia-se o pagamento de uma alíquota cheia para o remetente, então, Ceará vendendo para o CPF de São Paulo. Ficava os 18% todo no Ceará, mandava a alíquota cheia na nota e não se falava em DIFAL quando era para não contribuinte. Depois disso, veio essas legislações que eu citei, né? Em 2015 para 2016, começou o quê? Eu passar a aplicar a alíquota interestadual, no caso 7, 4 ou 12, e pagar a fatiazinha para o destino, quando se tratava... Rapaz, já estão perguntando aqui se tem concurso, hein, Fernanda? Se Se tratava... hoje teve reunião com o governador sobre concurso, aí o povo fica tudo Vamos doido. deixar para o final, então, para ninguém sair, né? Tem E nada. aí, e aí paga-se aquela fatia da diferença da alíquota do destino para o que estava na nota. Então, basicamente, essa foi a grande mudança, teve o escalonamento, bababá. Ok, superado esse momento. Então, veio-se aí o convênio 93, como eu falei, determinou o DIFAL, e para a Simples Nacional veio aquela medida lá do STF, barrou-se. Então, quem era do Simples vendendo para não contribuinte não pagava nada a título de DIFAL. Quem era regime normal vendendo para não contribuinte, nos dias atuais, pagava a GNRE integralmente para o destino a título de diferencial de alíquotas. Veio aí, então, o recurso, né, do STF, agora no ano passado, e deu uma reviravolta falando da necessidade de regulamentação. E que, se não ocorresse essa regulamentação, até uma data X, ficaria aí, enfim, teria um efeito nessa cobrança, que naturalmente é o que a gente vai conversar. Então, doutora Fernanda, a pergunta que não quer calar. Hoje eu, mero mortal contribuinte, regime normal, que até o ano novo estava pagando um DIFAL na venda para um não contribuinte de outro estado. Por hora, estou totalmente desobrigado disso. Assim, queria primeiramente você contextualizasse, fique à vontade. Aqui você sabe que o bate-papo sempre é muito aberto para a gente conversando, mas hoje, os advogados, os contadores, os empresários que nos acompanham, vendeu para fora do estado. Eu não vou nem falar comprando, não, que eu vou pensar só no outro estado, que quem quiser pagar para o Ceará, a gente aceita, né, Fernando? Não tem problema, Estamos não. aceitando tudo. Vendemos para outro estado. Eu sou um cearense, contribuinte, vendendo para outro estado, sou regime normal. Tem que se falar em GNRE, em DIFAL para esses estados? Como é que está essa turbulência aí no momento?
essa turbulência está turbulenta, viu, Gustavo? De fato, você fez um excelente histórico aí, e eu até me lembrei, você começou na emenda 87, eu lembrei que, na verdade, essa história todinha começa no protocolo 21. Na verdade, num decreto, quem lidera esse movimento nacional é o Estado do Ceará. Quando publica, primeiro foi um decreto, depois o Estado do Ceará fez uma lei. Essa lei virou o protocolo 21, que acabou seguido, acho que por 21 estados da federação, o protocolo 21. Depois esse protocolo 21 é julgado inconstitucional, mas o que é que o Estado do Ceará, na época, o físico foi muito criticado, né? Por quê? Porque o cara saía de São Paulo, em tese, pagava 18 para São Paulo, e quando chegava na cancela aqui no Estado do Ceará, a gente cobrava mais 5. Aí diziam, isso é inconstitucional, tributo por decreto e etc e tal. Mas o que é que o Estado do Ceará, a lógica naquela época, era o quê? Forçar o debate político. Por quê? Obviamente, a Constituição, quando veio em 88, não se imaginava o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Especialmente com esse agigantamento de operações eletrônicas, né? Especialmente aí pela internet. Então, não se tinha o movimento que a gente tinha, era um movimento muito focado nas lojas físicas. Quando chega ali anos 2000, você começa a ter uma modificação radical. 2010, isso vai tomando mais corpo, e aí é quando surge esse movimento aí, que diga-se de passagem, começou liderado no estado do Ceará, quando vem a emenda constitucional 87. A priori, o que é que a gente quer com a emenda constitucional 87? Sempre foi um desejo dos estados, ninguém está inventando ICMS novo, tá, gente? A gente tinha um ICMS, o ICMS é absolutamente o mesmo, e é por isso que a gente realmente achou que a decisão do Supremo, que foi uma decisão, a gente perdeu por um voto, né? E o voto condutor foi o voto do ministro Toffoli, né? Respeitamos e tal, mas é uma decisão que ela não vai de acordo com o que os estados, de fato, pensaram que não há instituição de tributo novo. Durante muito tempo, a gente fez muitas lives aí, com certeza, muitas discussões, falando que quando a gente tinha com a emenda 87 era mera repartição. Antes você tinha 18 todo para São Paulo, agora você tinha 7 ficando com São Paulo e 11 ficando para o estado do Ceará. E aí, nesse ínterim, a partir desse momento, surge o convênio 93 de 2015. Esse convênio 93 de 2015, ele, basicamente, o que é que ele fez? Ele passou a tratar das regras contidas nessa emenda constitucional 87. Por quê, diretamente, Gustavo? Por um motivo muito simples. A emenda constitucional 87, gente, ela é praticamente uma lei ordinária. Ela foi tão clara, ela fala em responsabilidade. Nenhum outro tributo na Constituição mereceu um detalhe tão grande, um detalhamento tão grande, quanto o ICMS no tocante ao DIFAL. Gente, ela traz a repartição de carga. Ela diz no primeiro ano é 80%, 20%. Então, a Constituição, na verdade, que foi uma redação constitucional que foi acordada à época no CONFAS, ela foi extremamente inudente. E aí a pergunta para os juristas é, se você tem a Constituição, que já traz tudo, a Constituição, ela diz, é responsável pelo pagamento do tributo, o remetente, ela é muito clara. Na nossa perspectiva de Estado, o que é, você precisaria de uma lei complementar para dizer ipsi verbis, exatamente a mesma coisa que a Constituição estava dizendo. Então, por isso que foi aprovado o convênio 93, justamente para que o convênio 93 trouxesse só os caracteres de procedimento, né? Que o convênio 93 ele traz bem isso. E aí o convênio 93, ele, depois de um tempo, ele passa a sofrer algumas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí eu vou focar em duas. A primeira delas é a 5464, que é a ação direta de inconstitucionalidade que foi pretendida pelas empresas aí, que foi imputada pelas empresas do Simples Nacional, contra a cláusula 9ª do convênio 93. O que é que essas empresas diziam? Olha, quem trata de normas gerais relativas a microempresas no Brasil é a Lei Complementar 123 de 2006. Não poderia o convênio 93 dispor sobre isso. Lembrando que a própria Lei Complementar 123, Gustavo, você conhece bem, que é a Lei Complementar do Simples Nacional, ela traz a cesta de 8 tributos e ela diz, entre aspas, qual que é o ICMS que está abrangido no Simples Nacional. Lá nas exceções, se não me engano, é no artigo 13, lá, parágrafo 1º, ela vai trazendo algumas exceções.
O ICMS relativo, por exemplo, substituição tributária, está fora do Simples. O DIFAL já estava fora, mas foi trazida essa primeira ação direta de constitucionalidade, que é a 5464, que no dia 17 de fevereiro, o ministro Toffoli, que era o relator, deu uma medida cautelar, e aí, desde o dia 17 de fevereiro de 2016, as empresas do Simples Nacional estão desobrigadas no Brasil do DIFAL. Certo? Então, uma empresa do Simples Nacional de São Paulo, vendendo para o Ceará, ela recolhe os 7 para São Paulo e não tem diferencial da alíquota para o Ceará. Uma empresa do Simples Nacional do Ceará, vendendo para São Paulo, ela paga 12 para o Ceará e não paga diferencial de alíquota para São Paulo. Observem bem, a primeira anomalia que essa regra trata, Gustavo, fica muito claro da gente perceber. Existe uma carga tributária maior para as empresas do Simples Nacional sediadas nas regiões Norte e Nordeste do que nas regiões Sul e Sudeste. Porque sai de lá e paga só 7, não tem mais nada, e sai daqui e paga 12 e não paga mais nada. Então, isso é um primeiro alerta que a gente faz. Por quê? Porque a alíquota interestadual e o diferencial de alíquotas, eu gosto de dizer que são as duas pernas do corpo, tá? Quando você tem a alíquota interestadual, você tem uma expectativa de que ela se integralize na alíquota interna. O ICMS ele só existe em função da alíquota interna. Quando você tem a alíquota interestadual, você está sempre procurando a peça para encaixar, que é o DIFAL. Complemento, né? O complemento. Então, hoje, o Supremo criou essa primeira anomalia, que acabou prestigiando as empresas do Simples Nacional sediadas na região Sul e Sudeste. Mas, ok, o Supremo manda, estamos obedecendo, desde sempre obedecemos. Lembrando que as empresas do Simples Nacional pagaram, então, o DIFAL do dia 1º de janeiro de 2016 até o dia 17 de fevereiro de 2016, 1 mês e 17 dias. No tocante às outras empresas, que eu diria, as maiores empresas, médias e grandes empresas, que não são optantes pelo Simples Nacional, surgiu uma outra ação direta de constitucionalidade, que é a 5469, que é essa que a gente vai tratar hoje com mais profundidade. A 5469 foi pedida a liminar também para ela, mas realmente a liminar jamais foi concedida, né? E aí ela teve esse julgamento recentemente exarado. Foi um julgamento super difícil. O ministro Toffoli ficou ali com dificuldade, porque vários ministros, e aí eu destacaria 2 votos, o voto do ministro Alexandre de Moraes e o voto do ministro Gilmar Mendes, são votos esplendorosos em termos de dogmática jurídica, jurídico-tributária, são muito bem estruturados, especialmente do Gilmar Mendes, e que explica bem essa angústia dos estados. Mas o que é que nós temos para hoje? Nós temos uma determinação do Supremo, basicamente, julgando inconstitucional o convênio 9315 e as leis estaduais, mas houve uma modulação dos efeitos. A decisão do Supremo é de 24 de fevereiro de 2021, gente, ano passado. A inconstitucionalidade passou a valer no outro dia, Fernanda? Não. O que foi que aconteceu? Do dia 24 de fevereiro até o dia 31 de dezembro de 2021, nós continuamos a cobrança normalmente com base no convênio 93 de 2015. Por quê? Porque com base nesse julgamento, a emenda é muito clara, a inconstitucionalidade do convênio 93 de 2015 e das leis estaduais e distrital só passa a viger a partir de 1º de janeiro de 2022. Tem alguma exceção, Fernanda? Tem. Algumas empresas, nesse ínterim, até o dia 24 de fevereiro, entraram com ações judiciais. Então, nós tivemos aqui no estado do Ceará diversas empresas que conseguiram liminares, né? E essas empresas ficaram, eu diria, sacralizadas, né? Ficaram acobertadas pela decisão liminar, que depois também trouxe o acobertamento pelo julgamento final do Supremo Tribunal Federal. Exato. Então, já houve empresas que logo, porque tem 24/2 é a data que está a emenda, mas tem publicação e etc e tal, enfim. A gente demorou um tempo, mas algumas empresas já não pagavam o DIFAL por conta dessas liminares, aí, segundo semestre de 2021. E agora, na semana passada, nós saímos com um comunicado
dizendo que nesse período, que é a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai já falar do portal, até o dia 31 de março de 2022, nós não teríamos cobrança no estado do Ceará. Por quê? Porque apesar de nós termos lei complementar, hoje válida e vigente, né? Ela está, a gente vai já falar um pouco dessa questão da vigência, mas ela está no ordenamento, mas ela é uma lei complementar que traz um período diferenciado para que a gente volte à cobrança. Lá no parágrafo 4º do artigo 24A, ela traz uma vacácio. O artigo 24A, nessa lei complementar 190 de 2022, ele cria um portal que eu vou já falar mais um pouco, Gustavo, passar a bola aí para ti, que eu posso falar um pouco também como é que foi esse trâmite do PLP 32. Perfeito, perfeito. Então, assim, só para ficar claro, vamos lá. Então, assim, ficou clara a questão da suspensão, ficou clara o posicionamento da Cefaz, que até 31 de março, ok, está dispensada a cobrança. E aí do vem DIFAL. Do DIFAL. Só do DIFAL na venda para não contribuinte, né? Então, assim, acobertado no convênio 93 e na emenda 87. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão do princípio da anterioridade, da vigência para o ano seguinte, como é que é essa interpretação da aplicabilidade dessas regras no ponto de vista da Cefaz? Assim, não estaria sendo uma forçada de barra da Cefaz o fato de estar considerando a publicação só aquela regra 90ª, não teria que ter de um exercício para outro? Como é que seria a interpretação da Cefaz sobre essa análise? Pronto. Vamos lá. Eu ia falar uma coisa antes, mas me esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. É do portal, acho que você citou, né? Na primeira pergunta, por exemplo, uma empresa do Ceará, hoje, agora, entre o dia 1º e o dia 31 de março, vendendo, ela vende, né, ela tem um site dela e está vendendo para São Paulo, para o Piauí, aqui. Ela vai pagar os 12 para o Ceará. E aí, qual é o alerta que eu faço, Gustavo? Porque na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, nós teremos uma reunião com todos os secretários de Fazenda do Brasil. Eu pedi, o Ceará foi quem pediu, né? Porque a gente estava vendo no site uma desuniformidade muito grande entre os estados, tá certo? O entendimento jurídico ele ainda não está, eu diria, ordenado, né? Tem estado e, lógico, cada um deles tem argumentos jurídicos consistentes, certamente, para ter determinados entendimentos. Então, a priori, você vendendo do Ceará para o Piauí, da parte do Ceará você deve 12%. Agora, o DIFAL, é importante você buscar a unidade para a qual você está remetendo para saber como que está a situação nessas outras unidades da federação. Porque, assim, como você muito bem observou, existem unidades da federação que estão entendendo que é 1º de janeiro, né? Que é pela data Porque, assim, eu queria até que passar a bola, antes de falar do portal e tudo, assim, porque também teve um convênio, que assim, vamos lá, tem a lei complementar 190, mas também tem o convênio 236, né? Vamos falar dele, pronto, ok. Pronto, que aí assim, porque a gente enxerga que, na verdade, nós temos quatro, entre aspas, possíveis datas de entender o momento da retomada da cobrança. Ou 1º de janeiro, ou 1º de março, porque dependendo da questão do portal, foi no final do ano, 3 meses da publicação ou do portal, ou abril, que seria com data na publicação, 90 dias da publicação, ou por essa questão da anterioridade, só em 1º de janeiro de 2023. Então, assim, só discutir um pouquinho sobre isso, eu gostaria de esclarecer aqui. Com certeza é a grande dúvida. Pronto, a dúvida principal que eu acho que está claro, as pessoas, quando você pega o artigo 24A, parágrafo 4º, ele diz assim, para adaptação tecnológica dos contribuintes, os incisos tais só terão eficácia a partir do 1º dia útil do 3º mês subsequente da disponibilização do portal. Porque os estados, como a gente acompanhou isso na Câmara dos Deputados, Gustavo, logicamente, no final do ano passado, a gente já sabia da necessidade desse portal. O que foi que os estados fizeram? Nós tivemos um CONFAS extraordinário em dezembro, nos últimos dias de dezembro, justamente em que aprovamos 2 convênios. Tá? Um convênio que traz a instituição desse portal, porque já sabíamos que ele iria estar. E você diz, Fernando, como é que o convênio saiu antes da lei complementar? Porque esse convênio está ligado a aspectos de transparência e tal. A gente poderia fazer esse convênio de forma totalmente desconectada da lei complementar.
Tá? Então, por isso que nós aprovamos. Então, o portal nacional já está vigente desde o dia 1º de janeiro. Então, nós cumprimos o requisito de cara. Se a lei complementar, o ideal seria que ela tivesse sido sancionada no dia 31 e publicada no dia 31 de dezembro. Mas o nosso presidente, infelizmente, não fez isso, o que gerou mais confusão para a gente, tá? Só foi fazer isso em dia 4 de janeiro. Mas, a priori, o requisito do portal está publicado. E a nossa contagem hoje, nessa vacácio, seria 1º dia útil do 3º mês subsequente à da publicação da lei complementar, basicamente. Que aí seria fevereiro, março, abril, 1º dia útil de abril. Pronto. Outra coisa é o artigo 3º da lei complementar 190. O artigo 3º da lei complementar 190, ele fala... Deixa eu abrir aqui minha lei complementar. Ele fala que esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, observado quanto à produção dos efeitos, o disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150 da Constituição, que trata da anterioridade nonagesimal. A anterioridade nonagesimal é um prazo que está previsto na Constituição, em que uma lei só pode produzir efeitos 90 dias após ela publicada, quer dizer, após ter instituído ou aumentado o tributo. O nosso entendimento jurídico, Gustavo, ele não está finalizado ainda, até porque essa reunião da segunda, eu acho que ela vai ser muito importante para a gente hoje. Mas veja, o que é que eu tendo a pensar aqui? Esse artigo 3º, ele é um artigo que ele é muito frágil. Por quê? Quando a gente fala, ele está dentro de uma lei complementar. A lei complementar, que é a Lei Complementar 87, ela não é uma lei que cria, que aumenta ou que institui ICMS. A Lei Complementar 87, ela é uma lei que estabelece norma geral em matéria de ICMS. Ela é um requisito do artigo 146 da Constituição. Então, quando você vê essa conexão da anterioridade nonagesimal, e dentro da anterioridade nonagesimal, se você pegar a linha C do inciso 3 do caput do 150, ele fala lá, observada a linha B, que é a anterioridade geral, que é por isso que os advogados estão dizendo que não é só a anterioridade nonagesimal. E para você dar os 90 dias da nonagesimal, ele vem casado com a anterioridade geral. A tese é essa. Mas nós estamos dizendo, essa anterioridade não é certo, ela está prevista numa lei complementar, porque a lei complementar nem institui nem aumenta tributo. Mas é óbvio que a gente vai amadurecer essa ideia, a gente vai ver o que é que os outros estados pensam com relação a isso, para que a gente consiga tomar as medidas judiciais cabíveis. Porque hoje eu não consigo compreender como é que uma lei complementar que nem institui nem aumenta precisa atender a anterioridade geral e nonagesimal. Estou entendendo. Perfeito. Então, do ponto de vista da Cefaz Ceará, assim, entendido os posicionamentos, a gente, enfim, tem 4 prováveis datas, vai realmente depender de cada ente federativo, mas olhando para posicionamento, sei que tudo pode mudar, reuniões vão acontecer, mas assim, para hoje, seria considerar como retomada da cobrança do ICMS de FAO com base na emenda constitucional 87, 1º de abril. Perfeitamente. É essa a ideia, é essa a data que nós estamos trabalhando. Lógico, eu estava vindo agora para começar a sua live, a gente acabou uma reunião lá na PGE com os procuradores, com a nossa procuradora-geral, justamente por quê? Porque existe um âmbito dentro do secretário de Fazenda que a gente vai trabalhar, ver o que é que os outros estados pensam também, assim como dentro no âmbito dos procuradores de estado. Agora, a gente não consegue compreender, porque, veja, uma coisa que é importante, Gustavo, para que serve a anterioridade? O princípio da anterioridade, juridicamente falando, ele evita, ele é uma garantia para o contribuinte para evitar a surpresa. O que é que foi muito comum no Brasil, até antes aí o pessoal mais velho, nossos pais e tal, vão se lembrar disso. Às vezes você tinha um tributo que era aumentado no calar da noite e já vigia no outro dia. Quando a gente está falando de FAO, Gustavo, a gente está falando de um tributo que foi modulado. Ninguém tinha dúvida, primeiro que não é novo, porque continuou a mesma carga de 18. Era 18, só que ficava tudo para São Paulo. Continuou sendo 18, só que 7 para um lado e 11 para o outro. Na nossa perspectiva, é a mesma.
E segundo, como é que você tem uma decisão que modula os efeitos? Quer dizer, você vem pagando, aquela relação ela é válida, eficaz, Uhum. constitucionalizada, assim, aceita pelo julgado do STF, e depois você diz, eu fui surpreendido. Como assim que você foi surpreendido? Então, a gente tem dificuldade para compreender que isso seja, que a anterioridade seja necessária, porque não tem surpresa. Isso desde que a Constituição de 88 está, já era alíquota interna, depois passou a alíquota interestadual, mas de FAO. Para a gente é a mesma relação. Perfeito, entendido. Outra dúvida também, até o próprio doutor Eliezer, deixar um abraço aqui para o Eliezer participando, Paulo, doutor Paulo Grande também aqui Eliezer. presente, O já Gilson está aí citando também, Gilson Almaga. também, grande abraço a todos aí, enriquecendo aqui o nosso debate, né? Com relação à alíquota, a gente sabe que, como a gente já conversou, tem esse encaixe, as duas pernas, né? Só que uma perna aí tá, vamos dizer assim, tá engessada. Tá meio A bamba. outra tá bamba. A gente, quando for realizada uma venda, independente da cobrança, continua se aplicando a alíquota interestadual. Não há que se falar em Com alíquota interna, toda né? certeza, com toda certeza. Assim, ainda bem, porque veja, Gustavo, a gente está vendo, e eu acho que, assim, tem um livro que eu li recente, por causa do meu MBA, deixa eu ver se ele está aqui. Cara, esse livro é extraordinário. Oh, meu Deus, está aqui. Devia O povo sortear, contra. rapaz, pros nossos Pois não é? espectadores. O povo contra a democracia. Existe um movimento também muito grande. A gente vê grandes players no planeta aí. A gente vê uma dificuldade no mundo em você tributar grandes empresas. Hoje você tem um Facebook, um Instagram, né? Enfim, um conglomerado, na verdade, com patrimônios assim, extraordinários, empresas extraordinárias, e quando você olha a tributação a que elas estão sujeitas, é praticamente nada. E aí você vê a decisão do Supremo, ela cria uma distorção absurda, Gustavo. Em que medida? Ela permite, por exemplo, que um centro de distribuição estabelecido em São Paulo venda uma televisão para São Paulo pagando só 7. Enquanto isso, os nossos lojistas que estão aqui no estado do Ceará, vocês são contadores de, né, grande parte deles, está pagando carga cheia. Isso fere a livre concorrência no nosso país. Então, é uma decisão muito perigosa também, do ponto de vista, eu diria, até de valorização dessas pessoas, desses empreendedores que estão aqui, estão gerando emprego, estão gerando renda. É uma dificuldade você manter um estabelecimento físico, a gente sabe que tudo isso tem praticamente dia e hora para se acabar. E aí vão contar com uma concorrência absolutamente desleal. Como é que você vai competir com o marketplace, vendendo uma televisão, né, com sei lá, uma alíquota de 7%, uma carga tributária no final de 7%, enquanto você está pagando 18%, né? Eu estou dando aqui um exemplo, podia dar qualquer coisa como exemplo. Então, assim, é uma coisa que é muito delicada essa questão da tributação. Já existe essa anomalia também, porque você está desprestigiando as empresas do Nordeste comparadas do Sul e Sudeste, porque a nossa alíquota interestadual de partida ela é maior do que a do Sul-Sudeste. Então, essas questões, eu acho que as pessoas precisavam ter, eu diria, uma visão macro, porque a priori você acha que é um ganho, mas você está desprestigiando os comércios locais que já estão tão, eu diria, castigados, sabe, Gustavo? Com uma dificuldade enorme, um mundo a cada dia mais desafiador em termos negocial. E, assim, realmente eu acho que o Supremo não teve essa sensibilidade. Uma coisa é você se cingir a aspectos estritamente técnicos, né? Outra coisa é você perceber o contexto e ver outros valores que também são consagrados pela Constituição Federal, como o valor da livre concorrência, de uma concorrência leal. Então, isso a gente, né, as pessoas comemoram, a gente tem ainda um certo, assim, uma certa, sei lá, eu não sei nem que palavra eu uso, uma dificuldade de compreender o papel do tributo na nossa sociedade e tal, mas é algo que eu fico, como cearense, observando o nosso comércio local, que já é o estado do Ceará, é um estado pobre. Eu acho que isso daí é dar mais carga para o quê? Para as regiões mais ricas continuarem com empresas mais potentes, com aquilo que acaba acabando com a gente por aqui. Eu acho triste essa decisão. Triste mesmo, viu, Paula? Perfeito. Com relação, doutora Fernanda, assim, já tem algumas perguntas aqui, o Marcel, o próprio Elias já fez algumas, eu vou já ler, pessoal. Só para a gente seguir aqui na pauta e daqui a pouco a gente abre. Com relação a impactos dessa regulamentação, da lei complementar que seja, para o Simples Nacional.
Vai ter algum Boa reflexo? pergunta. Continua suspenso? Como é que está esse entendimento? Excelente pergunta. A partir Vamos de lá. abril, no caso, né? Até Excelente. 31 de março, em tese, estamos pacificados, né? Excelente pergunta. Por quê? Quando veio a decisão do Supremo em 24 de fevereiro, foi o que aconteceu. Nós acabamos, o Estado do Ceará liderou isso aí no âmbito do Concefaz, com outros estados também. Nós fizemos 2 projetos de lei complementar. O PLP 32, que acabou sendo convertido nessa Lei Complementar 190, publicada recentemente, e nós protocolizamos também, nós fizemos a redação do PLP 33. Todos esses 2 PLP, gente, são de relatoria, foram feitos pelo senador Cid Gomes, aqui do Ceará. O Cid conseguiu, nosso senador Cid conseguiu a aprovação por unanimidade do PLP 32 no Senado, depois foi para a Câmara com o deputado Bismarck, depois volta para o Senado com o senador Jacques Wagner e é aprovado. O PLP 33, ele trata de quê, Gustavo? Ele trata de uma alteração dentro da Lei Complementar 123 de 2006. Então, ela trazendo a possibilidade do DIFAL expressa para as empresas do Simples Nacional dentro da Lei Complementar 123. Esse PLP, a gente sabe da força do Simples Nacional no Congresso Nacional hoje, né? Então, realmente é algo bem marcante. E aí, o que é que acontece? O PLP 33, ele não teve andamento. Não teve andamento. E eu acho muito pouco provável que politicamente ele ande, ainda mais nesse ano de 2022, que é um ano eleitoral, tá certo? Então, a priori, o que nós temos e que teremos sempre vai ser sempre... Ficou mudo, só achei uma chamada aí. Pronto. Voltou. Por conta do meu marcador aqui. A gente deve ter só o PLP 32. A pergunta que é o que a gente está ainda investigando. O PLP 32, por alterar a Lei Complementar 87, que é a lei que estabelece normas gerais em matéria de ICMS, ele é aplicável apenas às empresas médias e normais? Ou ele é aplicável às empresas do Simples Nacional? Essa resposta nós não temos ainda. É algo que a gente também está aprofundando. Perfeito. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta, mas assim, eu vou começar aqui a abrir as perguntas que já digitaram aqui no chat, e aí depois a gente retoma a pauta se for o caso. O Marcel pergunta, o fato do STF ter declarado inconstitucional não afasta o ICMS de FAO no mundo jurídico? E a necessidade de existência de lei complementar não impõe a observância da anterioridade? Você já falou um pouquinho, né? Vamos lá. A existência da lei complementar não impõe anterioridade, porque a anterioridade geral e nonagesimal, ela é da regra matriz de incidência tributária. Eu tenho que puxar aqui a teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, construtivismo lógico e semântico. A lei ordinária porque veja, a Constituição, gente, não cria tributo. A Constituição, ela traz, entre aspas, aqui para ser simples, né? Ela traz a ideia, ela diz assim, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações de circulação de mercadoria. O legislador estadual cearense, ele olha para aquilo dali e diz, opa, eu tenho aqui uma possibilidade de instituir tributo. Ele vai à Assembleia Legislativa, cria a sua regra matriz de incidência tributária, que é uma lei ordinária, que no caso do Ceará é a 12.670, de 96. Ela é a lei que institui ou aumenta tributo. Constituição não institui nem aumenta tributo. Lei complementar não institui nem aumenta tributo. Qual é o papel da lei complementar? O papel da lei complementar está muito claro na Constituição. Tem um artigo da Constituição que trata só disso, que é o artigo 146. Basicamente, a lei complementar ela existe para limitar a atuação, né, do Estado ou para dirimir conflitos de competência. Existe a possibilidade também de trazer regras gerais, que é esse o caso da lei complementar. Ele diz assim, contribuinte do imposto, aí a lei Candir vai trazer isso aí fartamente. Mas a anterioridade geral e nonagesimal, ela não é aplicável à lei complementar em matéria tributária. Porque lei complementar em matéria tributária nem institui nem aumenta tributo. Quem faz isso é a lei ordinária. Qual é a outra pergunta? Desculpa, eu comecei pelo fim. Não, só ver aqui. Eu já tinha posto pro lado. O fato do STF ter declarado inconstitucional se não afastaria do mundo jurídico, em definitivo, de não fato. afasta de forma nenhuma, porque ele declarou. Veja, vamos lá, excelente pergunta. O STF não julgou inconstitucional o DIFAL.
O STF julgou inconstitucional o convênio 93 de 2015. Não foi nem o convênio todo, tá, gente? Foi nas cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona. Tem coisas no convênio 93 que continuam. Cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona. O STF não julgou inconstitucional de FAO. Outra coisa que as pessoas falam também que é equivocado. O STF deu até o dia 31 de dezembro para os estados. Agora, o STF não manda em outro poder. Poder não manda em poder. O STF só disse o seguinte, amigo, eu estou lhe dando a possibilidade de cobrar esse tributo até o dia 31 de dezembro de 2021. Foi isso que ele disse. Porque do dia 1º de janeiro de 2022 para frente, o convênio é inconstitucional nessas cláusulas e suas leis ordinárias. O que você vai fazer com o Congresso é problema seu. Né? Assim, entre aspas, é problema dos estados. Foi por isso que a gente teve que correr. Mas o STF não diz, corra lá no Congresso, isso não tem. Eu já li e reli essa decisão pelo menos 4 vezes, são 200 páginas quase de decisão. E não existe esse momento, até porque, lógico, o poder não ia mandar no outro, né? Uhum. Não pode haver essa interseção. Perfeito. Eu, aliás, só fazendo um comentário que realmente, assim, principalmente, assim, licitações. Eu sou um contribuinte local e estou competindo com alguém do Sul e Sudeste que comprou importado alguma coisa, né? Eu vou estar precificando a 18%, enquanto o camarada vem a 4%. Então, de fato, é algo que a gente deve se preocupar, porque muitas vezes a gente só olha assim, tô escapando de um tributo. Tô pagando tributo, eu tô deixando de pagar, né? Mas, assim, tem realmente um viés, pode existir um viés, claro que eu vendendo para fora, beleza, mas eu competindo com o de fora aqui dentro, eu tenho realmente, é algo que a gente tem que se preocupar, porque, de fato, enfim, traz uma discrepância muito grande, né? Assim, esse equilíbrio das duas pernas, né? Eu vou ficar aí meio bambo até que isso se restabeleça, né? Gustavo, eu até pode falar. acrescentaria a tua fala só um pouco mais. Doutor Eliezer. Eliezer também. E eu acho que a tua fala foi bem importante. Quem é do Norte e Nordeste, gente, a gente nunca pode aplaudir uma decisão dessa. É um tiro no pé. Porque isso representa quem é grande ficando maior ainda e quem está tentando se sustentar em alguma medida, porque, gente, a emenda constitucional 87 foi uma vitória do Nordeste. Basicamente, um terço do PIB é em uma única unidade da federação, gente, é em São Paulo. Então, assim, você tem... E hoje, o que me preocupa mais, Gustavo, no mundo que a gente quer... Os nossos filhos têm um mundo melhor do que o que a gente teve. A gente está vendo o agigantamento da desigualdade, está crescendo, e a gente está vendo hoje grupos econômicos, Gustavo, que têm muito mais dinheiro do que muitos países do planeta. Então, assim, é um negócio de uma concentração enorme de renda, que onde é que a gente vai chegar com isso? Como é que você pode ter uma Amazon? E aí eu falo isso porque os processos são públicos. Como é que você pode ter uma empresa gigantesca que fatura, tem operações na casa dos trilhões, que vai competir com a empresa aqui do Ceará pagando 18? É injusto, gente. Isso não é para a gente estar aplaudindo, não. Eu não vejo, ainda mais sendo nordestina, eu acho que é bem complicado. Perfeito. Acho que é André ou Andrei. A Cefaz já conseguiu estimar o impacto da perca de arrecadação dessa questão do DIFAL, do trimestre? Já. Porque, veja, os estados já estimaram, a gente já fez carta dos secretários de Fazenda. O impacto para todos os estados da federação, gente, é de 9 bilhões de reais. Por estado? Não, todos os estados somados. Sim. Dá 9 bilhões de reais. É muita coisa. Vamos imaginar que essa tese vingue. Tem que aplicar a anterioridade geral e nonagesimal. A gente já não está cobrando, né? E aí, a partir de abril para frente, a gente continuar sem cobrar. Somar todos os estados, 9 bi. Só o estado do Ceará, a gente perde 50 milhões por mês. Vezes 12, 600 milhões. É a nossa perda. Perfeito. Mas veja, eu já falei isso aqui com o presidente, falando isso que é um dado institucional. Já conversei isso com o presidente da CDL, já conversei isso ontem com o presidente da FCDL, com o Freitas, com a Assis Cavalcante. Só não conversei pessoalmente com o presidente da FEComércio, mas vou fazer também. A maior perda para mim, Gustavo, não é a perda só dos 50 milhões da arrecadação, não. Eu fico muito preocupada com as empresas locais, porque a gente vai ter perda de emprego, a gente vai ter perda Porque, veja, quando um cearense compra de uma empresa lá de São Paulo no site, né? Eu estou aqui no site e estou comprando. Eu estou tirando dinheiro do Ceará e estou mandando para São Paulo, né? Que, eventualmente, é uma empresa, uma dessa multinacional, que está indo não sei para onde. Uma big, né? Uma big dessa, né?
Então, assim, você está tirando dinheiro aqui da nossa comunidade, porque quando você tem alguém que é da comunidade, gera valor dentro da comunidade, uma coisa que eu tenho até feito, Gustavo, eu compro muito livro, porque eu sou obcecada por livro. Mas, assim, o que é que eu vejo hoje? As nossas livrarias aqui. Hoje eu compro nas nossas livrarias locais, nem pagando mais caro, porque a gente vai se acabar. Você imagina, hoje você entra, você tinha uma grande livraria aqui no Ceará que acabou fechando, virou um outro formato e Uhum. tal. Então, assim, o que é que a gente quer também para a nossa comunidade, sabe? Eu me preocupo muito com esse fortalecimento do local que as pessoas muitas vezes não têm, às vezes por conta de R$ 10, R$ 20, enfim, preferem comprar e deixam de prestigiar o local. Acho que isso é tão importante que a gente não devia perder Perfeito, o radar. perfeito. Doutora Fernanda, então, perguntam aqui sobre a questão da perspectiva da reforma tributária. Se Adorei essa resolveria, como é pergunta. que seria? Teria algum reflexo nisso? É um mix de duas perguntas, né? Tanto a do É. Delano como a do Fernando. Então, assim, a reforma tributária resolveria, e aproveitando assim, a perspectiva de que ela saia. Pois é, essa pergunta é extraordinária. Gostei muito, Fernando e Delano. Cada dia que passa, gente, e aí vamos rememorar que a gente esteve junto aqui debatendo algumas questões dessas cáusticas, né, Gustavo, É verdade. recentemente. Vamos lá, aquela transferência entre estabelecimentos, né, do mesmo contribuinte, zero. A gente teve praticamente o fim da substituição tributária, não tem mais um encerramento, uma definitividade da substituição tributária, porque dá direito a cobrar mais ou menos. Acabou a substituição tributária, né? Naquele sentido, eu diria, de segurança, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. A gente teve a decisão recente, que nós perdemos também, mas conseguimos ainda bem modular os efeitos, que foi da seletividade, da energia e da comunicação. Cada dia que passa, tem horas que eu olho assim, eu digo, não, eu tenho certeza que estão querendo quebrar os estados, sabe? Parece que porque é muita perda e muita perda pesada, Gustavo. São perdas assim extraordinárias. Você perder num ano como esse agora, 9 bilhões, né? É muito dinheiro, né? Então, assim, realmente, cada dia que passa e vem uma decisão dessa, eu fico mais convencida que não tem outra saída. Nós não temos outra saída nesse país. Agora, se nós vamos ter um político, né, no caso, um poder executivo ou um congresso, alguém que lidere esse processo para fazer acontecer, aí são outros 1.500. Mas a sociedade, ela precisa estar muito consciente que a forma como o ICMS se sustenta hoje não tem mais condição. Condição. A gente Perfeito. precisa acabar. Você veja, entra na cabeça de quem você vai ter uma grande empresa pagando 7 e um pequeno aqui pagando 18. Entra Pode na ser que cabeça seja de. quatro, pode ser até quatro, né? Pode até ser 4, né, cara? Então, assim, entra na cabeça de quem? Isso é muito injusto um sistema desse, Gustavo. E assim, é o que é. É o que é. Perfeito, perfeito, perfeitamente. Doutora, aqui mudando um pouquinho, mais uma pergunta realmente bem pertinente, com relação ao FEF, regulamentação e Eu vi cobrança do aqui. FEF para 2022. O Alisson aqui pergunta. Tá Nós vamos vigente? sair. Vai entrar Nós na vamos sair. suspensão também? Nós sairemos a gente está terminando a avaliação lá, mas vai ter novidade aí, realmente, de regularização também. Perfeito, só não pode aumentar, só não pode aumentar, né? Tem que... Não, Perfeito, perfeito. Mas enfim, não vai se suspender nem extinguir. Continua a cobrança do FEF para 2022, é questão só de burocracia para publicação, né? isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida acerca. Voltando à questão do DIFAL, né? Construtoras comprando fornecedores do Simples Nacional, se teria a questão do DIFAL. Já não tinha, né? Porque o fornecedor é do Simples, construtora não é contribuinte. A questão do regime outros não se aplica mais, enfim, se equivale a não contribuinte, né, doutor? Então, vou tomar até a liberdade aqui Isso. de responder. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Pessoal, Aí, mais alguma você tá dúvida? famoso, viu, Gustavo? O secretário do Rio Grande do Norte tá aí, ó, divino. O Grande Cadu abraço. Xavier, grande Cadu. Grande abraço, doutor Cadu, Táxi Prático, que estamos aí com um projeto de expansão para outros estados, doutora Fernanda. Depois a gente vai lançar, mas já Ele é é um ótimo. projeto que a gente vai Pernambuco, de Rio Grande do Norte, e sim, outros estados do Nordeste que a gente realmente já está elaborando materiais e vai entrar. Um grande prazer. Estamos à disposição, doutor Cadu. Doutora Fernanda, estão fazendo aqui perguntas já fora de contexto, concurso, esse tipo de coisa, eu não vou trazer aqui ao caso. Queria ver se da nossa pauta, do nosso tema, teria mais alguma consideração relevante. Se alguém mais... a Débora pergunta aqui, que eu acho pertinente.
Como é que está esse alinhamento com os postos fiscais, a questão da não cobrança, esse tipo de coisa? Já está tudo... Não temos problema, está tudo alinhado, de fato o comunicado foi geral, e o que vale muito é o sistema. O sistema já foi programado desde o dia 1º, está retirada aí a cobrança do DIFAL, não, eu desconheço qualquer tipo de problema. A gente, depois da reunião da segunda-feira, que eu acho que vai ser uma reunião bem importante, a gente vai analisar quais vão ser os próximos passos, tá? Especialmente aí em termos de judicialização ou não, essa questão se vai dar uma ostensividade com relação a abrir ou não. De fato, teremos aí, acho que algumas coisas para conversar, tá certo? Perfeito. Com relação a, depois da reunião do CONFAZ, enfim, esse alinhamento, vai haver um novo comunicado, alguma coisa? Sim, claro que se tiver alguma mudança, né? Como é que está essa expectativa? A princípio segue o que está, que o comunicado nosso está válido, né? E vamos ver aí quais vão ser os próximos passos com os estados e com a PGE. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. A Fabiana, empresa regime normal, comprando de outros estados, paga de FAO na apuração normalmente. Veja, exato. A emenda, isso aí é muito importante, essa pergunta da Fabiana. A emenda constitucional 87, gente, ela só alterou a relação jurídica nas vendas de contribuinte do ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto. Redação está desde 88, não existe mudança nenhuma na Constituição de 88, desde que a Constituição foi promulgada, do diferencial de alíquota de um contribuinte ICMS, vendendo para outro contribuinte de ICMS que vai ser consumidor final daquela mercadoria. Exemplo, vou dar um exemplo. Uma farmácia comprando prateleira. Farmácia não compra prateleira para vender prateleira, ela compra prateleira para colocar no ativo dela, não está no ciclo de mercancia. Ela tem que pagar o diferencial de alíquota. Isso daí não mudou absolutamente nada. Isso não está albergado pela emenda constitucional 87. Não tem nada a ver do que a gente está falando aqui. Perfeito. Seria, o impacto aqui é só aquele de FAO que paga na GNRE para o destino. Basicamente, essa que é para o não contribuinte. Perfeitamente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Então, já estou pedindo aqui uma segunda live após a reunião, viu, doutora Fernanda? Vamos analisar. Vamos ver aqui nas vendas por fora do estado, não contribuinte sabe dizer se pode ficar sem pagar o DIFAL. Naturalmente a suspensão traz esse efeito, só que como já dito, né, vai ter que analisar o posicionamento aí de cada ente federativo. O estado editará a lei complementar e decreto com base na lei complementar 190. Lei complementar de forma alguma, porque o Estado do Ceará não edita norma geral em matéria de CMS. Isso aí já está feito na Lei Complementar 190. A gente está analisando se a gente vai alterar a nossa 12.670. Perfeito. A Dani pergunta, então continua destacando 12% nas vendas do Ceará para outros estados. E a GNRE? Então a gente viu que não paga, pelo menos até 1º de abril está suspenso, né? É bom você consultar o estado de destino. Perfeito. Não, vendas do Ceará, tá certo. Eu tinha entendido vendas para o Ceará. Perfeito, perfeitamente. E aí vamos aguardar, né, ver aí os posicionamentos dos estados acerca da questão do prazo, mas enfim, por hora Tem um colega que perguntou aí sobre a transferência, né? Que petar a transferência hoje, aquela decisão do Supremo da transferência. Da não incidência, né? O estado do Rio Grande do Norte entrou com embargos de declaração, acho que foi embargo de declaração, e a gente está aguardando o julgamento desses embargos. Tá? Mas já estamos trabalhando no CONFAZ, numa minuta de convênio, tá? Mas a questão ainda não está prego, batido, ponta virada, não. Show de bola. Doutora Fernanda, da minha pauta, estou 100% esgotado, esclarecido. Agradeço demais. Eu que agradeço aqui. Vamos só ver aqui uma última pergunta. Ó. Construtora paga de FAO comprando produto de fora do estado, né? A gente já sinalizou que é não contribuinte, então fica para o destinatário, tem a suspensão, tem que avaliar aí o caso a caso. Uhum. Doutora Fernanda, só para não deixar desassistido aqui, pelo amor de Deus, o concurso, como é que está a questão do concurso, o que é que vai sair, como é que estão as expectativas? O concurso, o que eu posso falar é o do concurso do adjunto, que é o que sempre perguntam, né? Uhum. A priori, a gente está trabalhando essa lei ainda, né, internamente, tá? E, enfim, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho alguns problemas institucionais para poder fazer esse concurso adjunto, mas eu acredito que a gente consiga startar ele ainda esse ano. Perfeito, show de bola. Doutora, então mais uma vez só agradecer, desejar muita saúde, se vacinou já contra a gripe, porque eu peguei essa influenza, viu, tá? Castiga, foi. Se lascar. Mas
desejar muita saúde, agradecer mais uma vez suas lives, assim, seus esclarecimentos magistrais e, enfim, só agradecer a disponibilidade de sempre, reforçar que as portas estão sempre abertas. Qualquer dificuldade que alguém tenha, mandem, que a gente vai fazendo essa ponte, enfim, pode fazer essas sinalizações. Chegou aqui uma última pergunta, só sobre fugindo um pouquinho aqui da pauta. Né? Estão perguntando também aqui sobre a questão da regime outros, a questão da baixa, sobre a baixa das empresas regime outros que está sendo realizada em qualquer mudança cadastral. Vai continuar esse padrão, né? Enfim, regime outros não é contribuinte, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. A questão da dispensa da nota avulsa, Fernando, existe algo nesse sentido sendo estudado? Não. Porque o que trava muito é isso, né? A gente travou. Eu pensei, eu até tinha feito essa determinação e tal, mas os meninos conseguiram fazer alterações no sistema que tiraram os gargalos, entendeu, Gustavo? Entendi. Então hoje a gente não pensa mais em dispensar a nota avulsa, não. Ela continua. Tá ótimo. Tá bom? Então, retomando aí o discurso, né? Muito obrigado, muita saúde, muita paz e as portas estão sempre abertas. Passo aí a palavra para você para a gente fechar o momento. Tá bom, eu que agradeço, querido. Acho que é super importante é um serviço que a gente presta também de esclarecimento. Tem muita gente sem noção assim da decisão mesmo, falando coisas que eu digo isso, gente, com muita humildade, porque para mim é bem complicado parar e ler 4 vezes, mas eu já li e reli pelo menos 4 vezes esse julgado. E quando eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas, eu digo, gente, essa pessoa não teve o mínimo de cuidado de olhar. Então, procurem, né, boas publicações para poder se informar, que esse é um assunto. Ele não é um assunto simples, é um assunto jurídico denso, tá? Ele é bem juridiquês mesmo, né? E fiquem atentos aí para os próximos passos. Mas eu agradeço, Gustavo, porque eu acho que você presta um grande serviço aí para toda a classe contábil, de quem eu sou fã. Obrigada, Eliezer, obrigado, Paulo Almada, obrigada aí a todos os colegas, Fernando Timbó, vi aqui também. Um monte de gente boa, Cadu, que pôde nos acompanhar, Amanda, tá? Obrigada aí pela oportunidade. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Vamos ver se a próxima já é segunda, terça-feira, né, Fernando? Mas isso até aí, a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de todos. Tchau. Valeu. Tchau, beijo.